Lemos um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, de Cláudia de Souza Pacheco, sobre a liberdade. Esse trecho está nesse livro. E o indivíduo tem liberdade para fazer o bem, mas ele se vê fazendo o mal. As organizações sociais são todas invertidas. O indivíduo tem liberdade para realizar o bem, a beleza e a verdade. Assim, devemos nos conscientizar e realizar o bem, a beleza e a verdade, e nos libertar. Caso contrário, seremos escravos de um comportamento errado e indigno. Fazer o certo é correto, fazer o errado é inversão. Então vamos procurar realizar o certo da melhor maneira possível. E desta forma, vamos nos sentir livres, independentes e felizes. Ler esse livro, ABC da Trilogia Analítica, é muito importante. Ele nos dá um aprendizado muito correto para realizarmos melhor nossas vidas e as análises. Fica com Deus. Namastê. Lemos um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, de Cláudia de Souza Pacheco, sobre a liberdade. Esse trecho está nesse livro. E o indivíduo tem liberdade para fazer o bem, mas ele se vê fazendo o mal. As organizações sociais são todas invertidas. O indivíduo tem liberdade para realizar o bem, a beleza e a verdade. Assim, devemos nos conscientizar e realizar o bem, a beleza e a verdade, e nos libertar. Caso contrário, seremos escravos de um comportamento errado e indigno. Fazer o certo é correto, fazer o errado é inversão. Então vamos procurar realizar o certo da melhor maneira possível. E desta forma, vamos nos sentir livres, independentes e felizes. Ler esse livro, ABC da Trilogia Analítica, é muito importante. Ele nos dá um aprendizado muito correto para realizarmos melhor nossas vidas e as análises. Fica com Deus. Namastê. Lemos um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, de Cláudia de Souza Pacheco, sobre a liberdade. Esse trecho está nesse livro. E o indivíduo tem liberdade para fazer o bem, mas ele se vê fazendo o mal. As organizações sociais são todas invertidas. O indivíduo tem liberdade para realizar o bem, a beleza e a verdade. Assim, devemos nos conscientizar e realizar o bem, a beleza e a verdade, e nos libertar. Caso contrário, seremos escravos de um comportamento errado e indigno. Fazer o certo é correto, fazer o errado é inversão.
Então vamos procurar realizar o certo da melhor maneira possível. E desta forma, vamos nos sentir livres, independentes e felizes. Ler esse livro, ABC da Trilogia Analítica, é muito importante. Ele nos dá um aprendizado muito correto para realizarmos melhor nossas vidas e as análises. Fica com Deus. Namastê. Lemos um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, de Cláudia de Souza Pacheco, sobre a liberdade. Esse trecho está nesse livro. E o indivíduo tem liberdade para fazer o bem, mas ele se vê fazendo o mal. As organizações sociais são todas invertidas. O indivíduo tem liberdade para realizar o bem, a beleza e a verdade. Assim, devemos nos conscientizar e realizar o bem, a beleza e a verdade, e nos libertar. Caso contrário, seremos escravos de um comportamento errado e indigno. Fazer o certo é correto, fazer o errado é inversão. Então vamos procurar realizar o certo da melhor maneira possível. E desta forma, vamos nos sentir livres, independentes e felizes. Ler esse livro, ABC da Trilogia Analítica, é muito importante. Ele nos dá um aprendizado muito correto para realizarmos melhor nossas vidas e as análises. Fica com Deus. Namastê. Lemos um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, de Cláudia de Souza Pacheco, sobre a liberdade. Esse trecho está nesse livro. E o indivíduo tem liberdade para fazer o bem, mas ele se vê fazendo o mal. As organizações sociais são todas invertidas. O indivíduo tem liberdade para realizar o bem, a beleza e a verdade. Assim, devemos nos conscientizar e realizar o bem, a beleza e a verdade, e nos libertar. Caso contrário, seremos escravos de um comportamento errado e indigno. Fazer o certo é correto, fazer o errado é inversão. Então vamos procurar realizar o certo da melhor maneira possível. E desta forma, vamos nos sentir livres, independentes e felizes. Ler esse livro, ABC da Trilogia Analítica, é muito importante. Ele nos dá um aprendizado muito correto para realizarmos melhor nossas vidas e as análises. Fica com Deus. Namastê. Lemos um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, de Cláudia de Souza Pacheco, sobre a liberdade. Esse trecho está nesse livro. E o indivíduo tem liberdade para fazer o bem,
mas ele se vê fazendo mal. As organizações sociais são todas invertidas. O indivíduo tem liberdade para realizar o bem, a beleza e a verdade. Assim, devemos nos conscientizar e realizar o bem, a beleza e a verdade, e nos libertar. Caso contrário, seremos escravos de um comportamento errado e indigno. Fazer o certo é correto, fazer o errado é inversão. Então vamos procurar realizar o certo da melhor maneira possível. E desta forma, vamos nos sentir livres, independentes e felizes. Ler esse livro, ABC da Trilogia Analítica, é muito importante. Ele nos dá um aprendizado muito correto para realizarmos melhor nossas vidas e as análises. Fica com Deus. Namastê. Vamos ver agora o livro ABC da Trilogia, que é uma matéria muito interessante. Falamos sobre a inversão, a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio, poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro e propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade, cargos importantes, prestígio profissional, etc. Mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Depende da situação. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto narcisista como megalômano são pessoas egocêntricas voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito como Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo ilimitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra nessa dimensão de felicidade infinita experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são mais livres.
não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. Elas são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto, que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar dos seus erros passados, portanto, está morto para a vida, pois tem visão bitolada. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Isso eu já falei, estou falando de novo para ser fixado. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido, já repeti isso, não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça, sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência e transcendência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transcendência, da transconsciência. Como um espelho que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste. O ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania, características dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? Amplificar para outros seres da criação
os benefícios copiados da realidade por sua inteligência. Então é importante, além de todos esses aspectos que nós fixamos hoje, importante ser uma pessoa humilde e, ao perceber a consciência dos seus erros, tomar atitudes e reformulá-los, praticando ação boa, bela e verdadeira. Então vamos estudar, melhorar e avançar, ok? Vamos realizar agora a continuação no ABC da trilogia analítica sobre a inversão. A inversão, quando a pessoa vê tudo invertido. O bem é o mal. O direito é o torto. E tudo que a pessoa faz é pelo errado. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, quer dizer, uma falsa sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio de propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que, se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba uísque Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora da sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a da sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar
nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação e não mais como a nossa inversão, a percebe, aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então, o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então, vamos perceber o que a consciência nos mostra, vamos nos elevar e, dessa maneira, criar um sentido de vida reto e digno. É assim que viveremos melhor, mais saudáveis e felizes, e daremos nossos exemplos para os nossos filhos, netos, para nossos antepassados e para todos os seres da Terra e fora dela. Amém. Vamos falar agora do livro de Cláudia Pacheco sobre a inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente. E por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade como de ensiná-la a invejar a felicidade alheia, essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo, por estar enganada. Ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, o preguiçoso, o erotomaníaco, o drogado, o alcoólatra, que acreditam ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com sofrimento, a consciência com restrição, o trabalho com sacrifício, a honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. Então, vamos pensar em que somos invertidos, como que valorizamos a vida, como deixamos de agradecer e sentir a beleza de tudo que Deus nos oferece. Continuaremos esse tema na próxima aula. Vamos dar sequência ao livro da doutora Cláudia Pacheco, Trilogia Analítica ABC. A inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente, e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como um mal e o mal como um bem.
Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. Ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto e preguiçoso, erotomaníaco, o drogado, o alcoólatra, que acreditam ser a vida alienada mais prazerosa, o que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário de que a realidade humana e social deveria ser. Vamos continuar esse capítulo no próximo encontro. A inversão. Vamos perceber em nós como vamos dar continuidade ao livro escrito pela doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Hoje vamos pegar o capítulo Espiritualidade e a Ciência Trilógica. Vamos nos concentrar Desde que o ser humano existe, também existe com ele a consciência da existência de um ser superior, criador do universo e de tudo que nele existe. Deus, para todos, seria a expressão máxima da beleza, da verdade e da bondade. É interessante também observar que, ao lado dessa noção de Deus, o ser humano sempre mencionou a existência de seres espirituais responsáveis pela criação da dor, do sofrimento e do mal, aos quais chamam por vários nomes: demônios, espíritos malignos, diabo, Lúcifer. A intenção desses seres seria a de destruir a felicidade do ser humano. Todas as tradições e escritos religiosos, ou mesmo a literatura, colecionados através dos séculos, mencionam essa luta entre os espíritos invejosos e a criação de Deus, que originalmente seria o reino da felicidade. A experiência clínica mostra que toda doença mental é acompanhada de um componente patológico de conotação espiritual muito forte. Ou seja, é muito comum os neuróticos, mais ainda os psicóticos, manifestarem queixas de que veem e ouvem demônios, que sofrem perseguições de espíritos malévolos, que escutam vozes, etc. Muitos doentes são excessivamente fanáticos por questões religiosas. Ainda
Há ainda os que, paradoxalmente, manifestam uma oposição total à crença de qualquer espiritualidade. São os ateus fanáticos. Fato é que a pessoa mais equilibrada é aquela que geralmente tem uma boa aceitação da religiosidade, uma preocupação ética em viver dentro das leis universais da beleza, da verdade e da bondade, e uma atitude de respeito e reverência diante do Criador. As pessoas assim admitem-se como seres criados por um ser mais perfeito e mais poderoso que elas próprias, ou por um princípio geral da ordem do universo, e não se opõem ou resistem a essa ideia. Aqueles que apresentam um desvio no comportamento